Hoje, no nosso programa, vamos falar sobre puerpério e como passar por esse período desafiador. Quem conversa com a gente hoje é a Patrícia Kitts, mãe do pequeno Noah, uma mulher que tem a comunicação, o autoconhecimento e a terapia como uma aliada agora na maternidade. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A gente sempre começa aqui o nosso programa fazendo uma pergunta que é: quem era a Patrícia antes da maternidade? Então, era uma pessoa que pelo menos dormia muito. Né? Tinha rotina, era totalmente organizada. Eu era uma pessoa muito metódica, assim, com horários. Eu era uma excelente dona de casa, uma excelente esposa. E depois da maternidade, isso eu ainda tô tentando encaixar, né? Mas eu era uma excelente profissional, ainda sou, mas focava muito nessa parte, né, do profissional. Mas eu tinha com certeza muito mais organização, mais rotina na minha vida. É um momento de transição muito difícil, né? Você falou sobre ser uma pessoa muito metódica. Eu sempre fui uma pessoa extremamente controladora. Inclusive, meu marido e a minha família brincam, assim, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que perguntar na linha antes pra ver se ela não tem um outro planejamento, né? E pra mim, esse foi um dos momentos mais difíceis. Perceber que eu não tinha controle mais sobre como seria a minha rotina e a minha vida. E durante as perguntas que a gente fez pra você antes, você falou sobre sua jornada com a terapia, né? E como é que, de alguma maneira, você concilia, né, essa jornada à sua maternidade? Antes, né, antes de eu engravidar, porque o Noah, ele foi, vamos pôr assim, muito bem pensado, né? A gente casou, a gente já sabia quando mais ou menos a gente queria, né, ter filho. E a gente deu, assim, foi Deus mesmo que trouxe ele, porque eu tomei remédio por muitos anos, então tudo indicava que tinha muito para poder, muito tempo, né, que a gente poderia demorar, e veio no segundo ou terceiro mês. Então, assim, foi muito, muito rápido, muito fácil. Mas, antes, né, de engravidar, eu já estava trabalhando em mim a questão do controle. Né? Eu sou terapeuta, eu gosto de ter controle das coisas. Eu não sei quem entende, né, de temperamentos, eu sou colérica, então eu gosto de controle, eu gosto de liderança. E eu perdi totalmente esse controle até antes na gravidez. Assim, na gravidez eu passei mal a gravidez inteira. Inteira. Do primeiro dia eu brinquei até o último dia que. Assim, quando que o primeiro trimestre acaba? Porque todo mundo falava assim, vai parar de passar mal no primeiro trimestre. Mentira. Eu passei mal até o momento que o Noah nasceu. Eu passei mal. Então, eu perdi totalmente esse controle, que foi algo que na gravidez eu já vim preparando e agora na maternidade mais ainda. E o fato, né, de ser terapeuta, de ter feito terapia com uma amiga antes, também isso me deu uma preparada para eu dar uma soltada, porque senão eu acho que teria sido muito pior o meu processo. Eu não fiz terapia, passei por todo o processo de fertilização, como eu comentei com você, né? A gente estava conversando antes do programa. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais falei quando eu falei de fertilização, mas eu acho que isso vale para qualquer mãe que está pensando em engravidar ou que às vezes está gestante, mesmo que não seja uma gravidez programada. A parte psicológica é muito importante para como a gente vai lidar com esse processo, porque é isso, a gente não tem controle. Uhum. A gente acha que vai ter, e por mais que a gente estude, por mais que a gente se prepare, no fim, quem diz o que vai ser ou não é a criança, né? E você falou essa questão da gestação, algo que é muito polêmico, né? Mas eu sempre tive o sonho de ter a barriga, não sei como era para você, assim, esse sonho. E eu não gostei muito do processo de gestação. Assim, eu cheguei a 37 semanas e um dia de gestação e tive pressão alta com 35. E no dia que eu tive a pressão alta, eu fui pra maternidade determinada que as meninas nasceriam. Falei com meu marido, faça as malas que eu vou ter neném hoje. Ele falou, não é assim que funciona. Eu falei, não vai ter que ser, porque eu não quero mais ser grávida. A gravidez pra mim foi totalmente caótica, eu não curti. Eu sempre tive problema, né, de sobrepeso, então o fato de estar me vendo no espelho mais gorda ainda, aquilo ali
me mexia muito comigo, então eu não gostei definitivamente do me ver grávida. Minha barriga não ficou redondinha igual das grávidas, bonitinha. Meu ensaio de gestante não tava com a barrigona redondinha. Então, assim, eu não, definitivamente a barriga de grávida não era algo que E a gente tem que normalizar isso, né? Porque eu acho que muito se fala sobre a questão da gestação ser algo sonhado, e mesmo que às vezes a gente sonhe com esse momento, que foi o meu caso, né? E que foi o seu também, que se preparou para esse momento, a gente vai se identificar com aquilo que a gente está vivendo e tá tudo bem, né? Me conta um pouquinho de como é que tá essa sua relação pós-parto. Eu falo que o meu puerpério, ele foi totalmente bom comigo. Porque a gente deu muita sorte do Noah nascer em época de férias escolares, né? Meu marido é professor, então o Noah nasceu num domingo e na segunda-feira o Esaú já estava de férias. Então eu fiquei aí 1 mês e meio quase com ele dentro de casa 24 horas. E isso facilitou muito a minha vida. Isso facilitou muito a minha vida. Eu falo assim, que eu tenho uma família que, né, é muito bem estruturada, mas que eu nunca solicitei. Eu tenho muito problema com incomodar as pessoas. Então eu nunca solicitei. Liguei pra minha mãe e falei assim: mãe, pelo amor de Deus, vem aqui. Então essa rede de apoio, né, de pai, mãe, irmã, sogra, né, eu nunca usei, vamos assim, nunca usei essa rede de apoio. E eu acho que muito porque eu tinha o Exaú dentro de casa também. Então, o meu puerpério foi muito tranquilo, muito tranquilo. E era algo que me assustava muito, por questão, né, dessas questões de controle, de óbvio, né? Foi o tranquilo para o que um puerpério pode ser, né? Não é que eu tava linda, feliz e saltitante, né? Mas e toda essa questão da organização também, né? Do controle, da organização da rotina, isso me incomodava muito. Né? Que com um recém-nascido, Não. não existe, né? Não existe rotina nenhuma, não existe casa, não existe foi uma cesárea, então até também entender o que tinha acontecido comigo, eu demorei O corpo demora um pouco ali, né, pra gente chegar num ponto. Eu dei muita sorte também, que eu recuperei muito bem da cesárea, mas mesmo assim, é uma cirurgia, o puerpério, os hormônios estão todos bagunçados ainda, até hoje, né? Ainda não, acho que demorou 1 ano, 2 anos para poder voltar tudo ao normal, questão hormonal. Então é aquela. Isso é da questão do puerpério, é uma coisa que a gente às vezes se pega muito naquele puerpério antigamente, que as pessoas na verdade confundiam com o resguardo, né, dos 40 dias, mas na verdade o puerpério ele pode ter seu pico final até os 2 anos e meio, 3 anos, por conta do período que o corpo vai depender de mãe para mãe, né, do corpo ir se adaptando com essa, que a gente enche de hormônio e aí depois o hormônio vai, né, e isso é muito complicado. Apesar, né, de você estar ali, porque eu falo que eu fiquei com o Gabriel 20 dias em casa, 5 desses 20 a gente ficou no hospital, e esse momento do hospital é um pouco desesperador, assim, logo desse pós, assim. Olhei o neném ali naquele bercinho, como foram esses dias pra você? Eu preciso fazer ele sobreviver dia após dia, né? Era o meu. Apesar de ter tido contato com a minha irmã, né, quando ela teve meu afilhado, mas era o meu bebê recém-nascido. Então, assim, você manter um ser humano ali, né, vivo, a questão da amamentação, né, de você não saber se tá fazendo direito, se não tá, se a criança tá alimentada, se não tá, se tá tudo funcionando do jeito que tem que funcionar. Isso é muito desafiador. Porque você tá vendo ali, tá respirando, mas tá respirando mesmo? Aí você põe o dedinho ali, ok. E a questão do hospital, desesperador, cheio de gente entrando e saindo, puerpério. Eu acho que assim, né, o mais rápido que você puder ir pra casa, melhor, pra sua saúde mental. Que dentro do hospital, do ambiente hospitalar é um caos, mas acho que a principal parte desse inicinho é isso, é o desespero de você saber se você tá fazendo certo ou não.
né? Se você tá indo pelo caminho certo ou não, as escolhas que você tá fazendo, né? É um bebezinho que não fala, que não consegue te indicar aquilo que ele precisa, né? Se tá chorando porque tá com frio, se tá chorando porque tá com calor, se tá com fome, se não tá, né? Você tentar identificar ali os sinais do bebê. E o que você pensa sobre a questão do instinto materno, né? Porque todo mundo, quando você tá grávida, não sei como é que foi com você, mas pelo menos comigo, falava assim, não preocupa, você vai ver. Mãe tem instinto, na hora que o neném nascer, você vai saber o que fazer. Não, o meu instinto veio meio falhado. Eu acho que veio quebrado de fábrica. Nunca tive. Ai, o que você acha? Menino ou menina? Nunca nem passou pela minha cabeça, né? Se era um menino ou uma menina. E essa questão do instinto de ver o que tá precisando, também não, eu ia muito por eliminação. Ainda vou, né? Que eu ainda não falo. Então eu ainda vou muito por eliminação do que eu acho. Tá na hora. E graças a Deus, né? O Noah é muito bonzinho. Ele chora na hora que ele tá com fome e tá com sono. Então, hoje em dia é fácil de ver. Tá na hora de dormir? Não, então ele tá com fome. E mesmo com todo o seu conhecimento emocional, você se sentiu preparada? Não. Nunca. Né? Eu brinco que maternidade não vem com manual de instrução. A gente pode estudar, hoje em dia, né? A gente tem muito recurso de cursos, de amamentação, de dormir e tudo mais, mas não te prepara para a realidade, que cada criança é uma criança. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente pontuar. Esquece, a gente às vezes esquece que o ser humano ele já nasce com a sua personalidade. É óbvio que como pais a gente vai moldar isso, né? Mas ele já tem ali no DNA dele o jeitinho e tudo de acordo com aquilo que a gente vai trabalhar junto. Então, hoje a gente tem muito mais informação, mas isso não prepara a gente. E um dos desafios que você teve com o Noah é que bem no princípio você descobriu que ele era APLV. Como foi a descoberta e como tem sido essa jornada para você? Eu falo que na minha gravidez meu maior medo era diabetes gestacional e meu maior medo quando, né, nascesse seria o APLV. E ele, né, eu tava percebendo que ele tava, né, evacuando de um jeito diferente e ele ficava muito vermelho na amamentação. E eu achei que fossem várias coisas diferentes, a gente tentou e ele ficava muito congestionado. O pediatra dele, né, falou assim, ele é uma criança alérgica, ele tem rinite, eu tenho rinite também, então, né, é ok. É a primeira coisa que a gente pensa que pode ser, né? Exato. A gente entrou com um antialérgico, só que não melhorava a questão, né? Toda fralda que eu abri, eu falei assim, nossa, meu Deus do céu. E eu comecei a ficar desesperada. E o pediatra dele falou assim, vai numa gastro. Vai numa gastropediatra pra gente poder ver o que é, né? Às vezes descartar algumas possibilidades. E aí eu já comecei a pesquisar, né? A louca do controle, já comecei a pesquisar, jogava os sintomas. E aí eu mandei no grupo da minha família, falei assim, não, a PLV eu sei que não é. Porque existem outros sintomas e eu não tenho nenhum desses sintomas. Ok, fomos na gastro, ela pediu pra ficar os 15 dias sem nada da proteína do leite. Fiquei. No terceiro dia, ele já não ficava vermelho mais. Já tava, né? Ele já era outra criança. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. E quando a gente escuta, né, o APLV, e hoje em dia isso tá, né, mais falado, né? Porque eu nunca tinha ouvido, antes de engravidar direito, eu não tinha ouvido falar. A gente descobre que tudo tem leite. Ou pode ter leite. Né, no rótulo bem alérgicos contém leite, ou alérgicos pode conter leite. E tudo. Então, assim, minha vida virou de cabeça para baixo, porque eu vou fazer 3 meses que eu tô na dieta do APLV. Eu não como fora de casa mais. Porque você não tem como Porque ter eu não garantia. tenho como ter garantia. Eu só como coisas que tem rótulo, coisas que eu que faço. Então, assim, isso me dificultou muito, né? De sair, de pedir um iFood. Às vezes, né, você precisa rapidez, você tá sem comida em casa, e aí você pede no aplicativo, não tem como. Porque não pode ter a contaminação, né? Só pra quem tá de casa ouvindo, assim, não pode ter traço de leite, né? Exatamente. O APLV não é lactose. É que as pessoas confundem também. Não é lactose. Toma um chocolate sem lactose. Não, não é. É a proteína do leite de vaca. Então, é a caseína. Então, tudo eu tenho que olhar o rótulo. Às vezes a gente demora um bom tempo no supermercado por
porque tudo eu tô lá parado olhando o rótulo pra ver se tem ou pode conter. E tá coisa simples, assim, o molho de tomate. O molho de tomate pode conter leite. Sério? Aham. Olha pra você ver que coisa que a gente nunca imagina, um molho de tomate. Tipo assim, Batata palha, tem marca que tem marca que não tem. Então tudo tem que olhar o rótulo. Então agora pra comer tem que levar marmita, né? Exatamente. Qualquer lugar que eu vou, eu tenho que levar a minha marmita, lanche. E aí é tudo muito mais caro, né? Porque nem é tudo vegano, que as pessoas também acham que é vegano. Nem tudo vegano também eu posso, porque tem vegano que é feito no mesmo ambiente, que tem alguma coisa, né? Vamos pôr, né? Produz alguma coisa que tenha leite. Então, Pode ser que lá no pode ter, misturador. exatamente. Então, nem sempre o vegano também pode. Se for vegano, também é muito mais caro. É uma loucura, né? Porque não muda só a sua rotina de alimentação, Uhum. mas muda diretamente a rotina financeira, que nesses primeiros meses a gente já sabe que é uma coisa que a gente está se adaptando, né? Afinal de contas, antes, no seu caso, era só você e seu esposo, e agora tem mais um bebezinho ali que traz outras, né? E eu poderia ter optado por dar a fórmula, que tem fórmulas, né, próprias para crianças com a PLV, para de amamentar e pronto. Mas não foi uma possibilidade para mim. Eu coloquei muito certo, assim, que eu não ia parar de amamentar, que é algo que a maternidade me mudou muito, né? É a questão do egoísmo, né? Da gente perceber o quanto o quanto eu era egoísta antes e o quanto isso vai moldando. Que, ok, eu tenho que parar, eu tô tendo que fazer um sacrifício, mas que é pro bem dele. Porque eu acredito muito na amamentação, nos benefícios da amamentação. E o que é eu ficar sem a proteína do leite, né? Fazer um sacrifício. Fazer um sacrifício para ele ter uma melhor nutrição. Isso eu acho que é uma coisa que a maternidade traz pra gente, assim, muito forte, né? O quanto a gente passa a se doar pelo outro, talvez isso não tenha sido algo na nossa realidade de vida, né? E você falou muito sobre controle, sobre como para você, né, as programações são importantes. Como isso tem sido um fator determinante na criação do Noah e nas aplicações de estímulo, desenvolvimento, principalmente pelos seus conhecimentos pessoais. O Exaú é professor, né? Então, assim, a gente sabe os malefícios, né, das telas e dos estímulos, né, do superestímulo, né, da dopamina em excesso. Então, a gente, né, não tem telas com Noah. A gente optou por um caminho sem chupeta, sem a fórmula. Eu brinco que existe a maternidade no nível hard e tem a maternidade no nível super hard. A gente escolheu por hora, e aí eu brinco também que isso pode mudar amanhã. A gente escolheu jogar no super hard por enquanto. Porque a gente tem que entender até onde vai indo a nossa condição, né? Então eu vou considerar que lá em casa a gente levou no hard, porque a chupeta aconteceu, a gente não teve como evitar. São duas, no seu caso são duas. Você tá perdoada. Eu falo que a chupeta foi um item de emergência e essa emergência foi bem rápida, viu, gente? Lá na maternidade mesmo, a emergência já surgiu. E agora a gente vai fazer uma brincadeira chamada Eu Pensei que Seria Assim. Eu vou te dizer um aspecto da maternidade e você vai me dizer como você achou que seria e como realmente está sendo o parto. Eu pensei que ia ser um parto sensacional, incrível, que eu ia, né, ser normal e maravilhoso. Acabei ficando 19 horas em trabalho de parto e tive que ir para uma cesárea. Então, eu fiquei bem frustrada. Foi bem frustrante, né, a questão do controle. Foi bem frustrante o parto para mim. Bem frustrante e me deu muito medo de estar ali numa cirurgia e vendo acontecer ali. Acreditava muito na minha médica, mas foi bem... Que é um momento que a gente tem zero controle, né? Exato, exatamente. E é bom, assim, eu não entendia muito, né? Mas como eu tive que ficar no hormônio por muito tempo, né? No trabalho de parto, foi um trabalho de parto induzido. Então eu tinha risco de hemorragia. Meu pai, ele assistiu o parto, ele falou assim, a sua pressão foi caindo. E você sangrava, falei assim, graças a Deus eu não vi nada disso. Eu não vi nada disso, não tinha nem consciência do que estava acontecendo ali, porque senão eu acho que eu teria ficado mais desesperada ainda. Eu não sabia, por exemplo, o meu também foi cesárea.
A gente deixou até o último minuto para decidir, porque eu também tinha muita expectativa de um parto normal, mesmo gemelar, porque é uma coisa super possível que as pessoas às vezes não sabem, né? Mas a Cecília não virou. Então ela não encaixou. Como ela era gemelar número 2, não era indicado, porque a gente teria que manobrar. E aí, eu não sabia que a gente sentia durante o parto. Né? Eles anestesiam, mas a gente continua sentindo. E eu lembro de virar pro meu marido e falar bem baixinho com ele assim: Gabriel, tô sentindo tudo. E ele falar comigo assim: você tá sentindo a dor? Falei: não, mas eu tô sentindo mexer. Aí a anestesista é assim mesmo, mãezinha. E eu pensar: meu Deus do céu. Deus me dó. A amamentação. A amamentação eu já imaginava que seria algo bem ruim. Nunca romantizei a amamentação. Nunca falei assim, ai, é lindo amamentar. Não. É caótico. No início, pelo menos pra mim, doeu muito, muito, né? O meu seio rachou. Então, eu amamentei sangrando. Tiveram vezes. Agora, né? 6 meses depois, eu não tive outra questão. Então, também até agora, estou amamentando sentindo dor. Então, a amamentação pra mim sempre foi muito dolorido. Nunca foi, um momento de conexão, não. Me conecto com ele em outros momentos. A amamentação, inclusive, eu aproveito para trabalhar, porque ele tá mais ou menos quietinho ali. Então, assim, a amamentação pra mim nunca foi a coisa mais linda do mundo. A amamentação pra mim sempre foi nutrição. Eu ia falar isso, acho que a gente precisa desmistificar um pouco, e quando a gente fala muito aqui sobre trazer uma maternidade real, eu acho que é sobre isso, assim, cada pessoa vai ter uma perspectiva daquele momento, mas a gente também não pode crucificar as pessoas que não têm aquela perspectiva que a sociedade coloca como uma realidade, né? Nossa, pra mim nunca foi, a coisa mais linda, não, gente. Não, pra mim nunca foi eu nunca usei a amamentação também. Vai tomar vacina, coloca no peito. Não, ele amamenta de tanto tempo. Não está na hora dele da amamentação, então eu não vou colocar ele no peito por pôr ele no peito. Então, eu nunca usei, vamos assim, a amamentação como esse momento, né? De acolhimento, de conexão. Isso eu faço em outros momentos de outras formas. É isso, a gente tem que levar cada criança para a realidade da mãe primeiro. O puerpério. Achei que ia ser pior. Mas dei muita sorte. Olha, eu vou falar agora com você o mais desafiador pra mim até hoje ainda, o sono. A gente brinca que a gente não pode falar muito, né, de que o menino dorme bem, porque no dia seguinte o menino para de dormir. Mas a gente deu muita sorte também com o Noah, ele é uma criança muito tranquila, ele demonstra muito bem. Tudo bem que a gente tem uma rotina de sono dele desde o segundo que a gente pisou em casa, a gente segue a rotina noturna dele. Ele demonstra muito bem os sinais de sono dele. Mas, e aí a gente sempre leva isso, né? De uma forma muito leve. Então, tá na hora de dormir, vai dormir. Nunca deixei no berço chorando. Não sou dessa filosofia. Não sou, então nunca ficou lá chorando. Porque deixa eu chorar 5 minutos. Não, que 5 minutos? 5 minutos é muito tempo. Né? A gente identifica se tá resmungando ou se tá chorando. Se tá resmungando e tá lá de boa, a gente deixa pra ver se ele vai dormir mais um pouquinho. Mas se tá chorando, imediato a gente vai lá e pega. À noite ele sempre dormiu bem, assim. Nos 3 primeiros meses, só no colo. Até de noite? Não, de noite a gente conseguia colocar no berço, mas durante o dia eu ficava com ele no colo o dia inteiro. Ele só dormia no colo, né? E aí eu brincava assim, calma, é só um momento, é externa gestação. E aí, depois do terceiro mês, a gente colocava no berço, então ele faz as sonecas no berço. Mas é uma praticidade também, que se a gente tá fora de casa e tá na hora dele dormir, ele faz a soneca dele no colo numa boa, tranquilo. Essa coisa de deixar chorar também eu nunca tive coragem, assim, a gente escuta cada comentário sobre esse processo e eu acho que, na minha opinião, quando você deixa o neném chorando ali, você nega esse acolhimento pra ele, né? Então, assim, como é que você vai falar pra criança que ela pode confiar em você quando você não dá esse conforto pra ela? Eu entendo que cada pessoa tem a sua realidade. E pra mim, essa nunca foi uma realidade muito fácil, porque muitas das vezes eu tinha que acolher as minhas 2 filhas ao mesmo tempo. Mas a gente vai levando, né, isso dentro da nossa rotina. Eu falo que essa questão do sono, né, já deixa chorar, não deixa chorar. Sobrevive.
uns precisando de mais terapia, outros precisando de menos terapia, né? Vai chorar. Do futuro você vai ver se a terapeuta vai... E ainda tem um plus, né, gente? Se eu deixasse uma chorar, a outra ia acordar, né? Vamos pensar nesse detalhe. O nascimento de um filho é também o renascimento de uma mulher. Mas nesse processo, né, a gente acaba ficando um pouco perdido. Como que você se sentiu mulher, Patrícia, após o nascimento do Noah? Pra mim, foi muito desafiador a questão da cirurgia, né, da cesariana. Eu fui olhar a minha cicatriz inflamou depois de 15 dias, e aí, né, meu marido que cuidou pra mim e tudo mais, eu fui olhar a cicatriz, o Noah já tinha uns 2, 3 meses. Né, eu ainda olhei e falei assim, gente, é grande. Eu não imaginava, né? Na minha cabeça não era tão grande assim. Todo mundo fala assim, pequenininha, cicatriz, né? Fala Você assim, vê, desse tamanhozinho. agora tem um procedimento. Aí você vai olhar um trem desse tamanho. Então, assim, pra mim, o primeiro impacto foi a cicatriz. A questão do peso, né? Eu falei, eu sempre tive questões relacionadas ao meu peso, de eu ser, mas, né? Eu engravidei, eu já estava com bastante sobrepeso, eu estava com 94 quilos. Então, a questão da gestação foi algo que eu não podia engordar muito. Porque senão eu colocava tudo, né, em risco. Eu em risco, ele em risco. Eu engordei 13 quilos na gestação. Que já minha médica deu graças a Deus, né, de que foi pouco, né, pouco assim. Mas entrar nesse processo de emagrecer, eu consegui emagrecer bastante. Depois do APLV, eu brinco que o APLV veio para poder ajudar eu a atingir minha meta de peso. Depois que a gente descobriu o APLV, eu emagreci mais ainda. É uma rotina super restrita. Exato. É quase uma dieta. Exatamente. Então, essa questão, né, do peso sempre foi uma questão para mim. E o conseguir voltar a trabalhar. Apesar de trabalhar no digital, né, celular e computador resolvem muito a minha vida, mas o ter uma rotina e ter um tempo para trabalhar. Igual eu falei, às vezes eu tô amamentando, eu tô respondendo cliente, eu tô né, resolvendo alguma coisa. Mas não é a mesma coisa de ter um tempo dedicado para aquilo. Exatamente. As sonecas, depois do 3º mês, minha vida facilitou bastante. Mas, ainda assim, eu só marco reunião ou depois que ele tá dormindo na rotina da noite, ou, né, quando meu marido pode ficar com ele pra poder olhar. Assim. Eu já mandei cliente pra minha casa. Eu trabalho no estúdio na mesma rua da minha casa, e com 300 números de diferença, e de estar com as meninas em casa trabalhando. E aí, passar o endereço do cliente da minha casa e era pro estúdio, assim, mais de uma vez. Então, assim, eu acho que esse é um momento muito difícil da gente entender qual que é o tempo que a gente volta a ter tempo. E as meninas estão com 2 anos. Qual que é o momento que a gente volta a ter tempo pra gente poder se dedicar 100% às atividades? Já ouvi de mães do futuro que esse dia não acontece. Mas a gente vai moldando a rotina, né? Hoje as minhas filhas, por exemplo, entendem quando eu tô trabalhando. Mas às vezes no fundo vai ter um áudio assim, com uma voz de neném. Perguntando, é sua amiga? Todos os meus áudios têm, né? A gente foi na casa de uma cliente produzir uns conteúdos e aí ela tá assim, esse chorinho dele vai pegar no vídeo? Eu falei assim, não vai não, pode ficar tranquila, né? Então, às vezes um chorinho lá no fundo, um áudio mas o meu projeto é largar tudo e ficar só por conta dele. Hoje as meninas vão pra escola, que é o tempo que eu consigo trabalhar, mas eu, por exemplo, falei, assim, agenda de julho. Depois da 2ª semana de julho não tem trabalho, porque elas demandam de todo o tempo, e eu e meu marido também é professor, então a gente também tenta organizar a rotina para que a gente tenha um maior tempo de qualidade com elas, porque é desafiador. E assim, depois de 6 meses, né? Agora, com o noivo com 6 meses, como é que tá sendo para você lidar com todos esses sentimentos, assim? A minha certeza cada vez mais de que eu quero diminuir o máximo possível de trabalho para dedicar mais a ele, para dedicar mais à casa, à estrutura mesmo, família, porque eu quero ficar em casa tomando conta e não tendo que, né, tá com essa
eu tenho que trabalhar, e a menina tá correndo, e aí eu perdi, né, alguma coisa acontecendo, isso me dá uma angústia de perder as coisas acontecendo, porque eu tô tendo que estar ali no celular trabalhando. E a gente que trabalha com digital acaba ficando mesmo refém do telefone, porque cliente não tem horário, né? Uhum. Patrícia, depois de tudo que a gente falou até aqui, o que você diria para uma mãe de um recém-nascido, né? De uma mãe do puerpério para outra mãe do puerpério, como uma mensagem, né? Afinal de contas, a gente vive um momento muito perdido, né? O meu mantra da maternidade sempre vai passar. Nossa. Vai passar. Por cima da gente, às vezes, mas vai passar. Em algum momento aquilo dali vai passar. A maternidade, pra mim, igual eu falei, né? Eu vejo como um grande jogo. Então a gente vai evoluindo de fases. A gente às vezes acha, o recém-nascido, né? Nos primeiros 28 dias ali é o mais difícil. Ai, beleza, a gente passa pro depois. Agora o Noah tá com 6 meses. Ele não come, né? A gente tá na introdução alimentar, ele não come. Ontem ele comeu uma carne. Eu dei uma carne pra ele. Então, frutas ele não come, mas carne ele comeu. Já temos preferências. Ele é um legítimo carnívoro, ele é herbívoro, deixa pros bichos. Então, assim, cada fase é uma fase com as suas dificuldades, com as suas recompensas. Hoje ele já interage muito mais, isso é muito gostoso, né? Interage, ele ri, você chama ele vai. Então, tem as suas dificuldades, óbvio. Hoje em dia, né, ele consegue se expressar muito mais, então ele chora muito mais alto, ele se expressa muito mais, mas também é muito gostoso. Então, eu acho que é isso, assim, vai passar. Em algum momento vai passar, só que vai vir outra fase e isso acaba depois. Minha mãe fala que nunca acaba. Depois que a gente vira mãe, a gente descobre que nunca acaba, né? Eu falo que a gente arrasa mesmo estando arrasado. Então, a gente arrasa arrasando. Eu falo sempre com meu marido, assim, quando a gente às vezes vê alguma coisa que as minhas filhas evoluíram, ele falou, Gabriel, a gente tá arrasando. E aí ele fala assim, a gente tá arrasando, arrasado, né? Eu falo, é sobre isso e passa mesmo. A gente vai mudando de fase e a cada fase a gente vai se redescobrindo. E é um dia de cada vez, né? Não tentar atropelar etapas. Né? Exato. E o que o Noah ensinou sobre a Patrícia? Que eu sou muito mais resistente do que eu achei que eu ia, né? Que eu sou. E me ensinou a questão do não desistir. Eu até postei um dia desses sobre isso. Eu tinha muita facilidade de desistir das coisas. Quando ficava difícil, quando eu tava meio que de saco cheio, eu desistia. E o Noah me trouxe muito isso, do não desistir. Amamentação. Eu podia ter desistido no hospital. Podia ter desistido no APLV. Podia ter desistido agora, né? Depois de 6 meses com dor. E não desistir. Podia ter desistido, né? Do momento ali do parto. Mas tentei ali até o, né? 19, até onde não a médica falou assim, não tem como mais. Você começa a partir de agora a se colocar em risco e colocar ele em risco. Então, aí também não sou tão doida a esse ponto. Mas eu acho que isso, ele me ensinou a não desistir tão fácil igual eu desistia antes das coisas, né? Lutar mais pelo que eu acredito que seja bom para mim, que seja bom para ele, que seja bom para nossa família e para nossa estrutura. E o que é ser mãe para você? É uma realização. Sempre quis ser mãe. Eu brincava que era meu sonho de vida. O meu sonho mexe um pouquinho mais, me faz dormir um pouquinho menos no dia. Né? Às vezes eu entrego ele pro Essa, eu falo assim, seu sonho aqui, ó. Pronto. Toma seu sonho aqui, rapidão. Mas é uma realização de um sonho. A gente brinca, né? Que o Noah tem 6 meses, a gente já pensa, né? Num próximo. Não tão próximo assim, mas a gente já pensa num próximo. Mas é um sonho mesmo. Foi um prazer te receber aqui. O puerpério foi uma das jornadas mais difíceis da minha maternidade, assim, é um momento que a gente foi desmistificando. Pelo controle, eu demorei muito tempo para aceitar ajuda. E então, assim, eu acho que é um tema muito importante da gente falar com as mães para que elas se permitam viver esse momento e que elas se permitam serem acolhidas. Afinal de contas, a gente precisa de ter apoio. Então, se você teve o seu marido ao seu lado, né? Eu também tive uma rede de apoio familiar muito forte, além, óbvio, da presença do meu marido, que é
um paizão, mas assim, a gente precisa e a gente não passa por essa jornada sozinha. Se você, né, se sentir que precisa de apoio, não relute em pedir, né? É um momento que tá tudo muito ali, né? Os hormônios, a gente tem muita questão, né, da depressão pós-parto, do baby blues, de tudo ali, tudo muito bagunçado. E quanto mais difícil, eu acho que eu não tive tanto esse apoio de fora, né, assim, porque as pessoas, eu acho que minha irmã, principalmente minha irmã é médica, percebeu que eu estava bem. E ela já estava com esse olhar desde antes. Falou assim, eu tô de olho no você dessa questão depois do puerpério. Então, se observe, peça para as pessoas ao seu redor, né? Te observar. Porque às vezes a gente não percebe que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de alguém que pegue a criança no nosso colo assim, daqui. Daqui vai dormir, daqui vai comer, ou daqui dá um passeio de um quarteirão. Né, para Porque sair, às a vezes, do gente caos. precisa. E eu precisei disso e tive esse apoio. E com certeza você trouxe luz e amor para mães que estão nos ouvindo agora e que talvez não tenham com quem compartilhar desses momentos. E aqui a gente encerra mais um Conversa de Mãe. E para você que nos ouviu aqui na Rádio Minas, vai conseguir também assistir o nosso episódio no YouTube. Gostaria de agradecer a sua presença aqui e não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. @nalinhagêmeas. E lembre-se que aqui a gente vive, sente e compartilha o que é ter o CNPJ mais caro do mercado. Até o próximo Conversa de Mãe.